Então tá, pessoal, assim, né, para a gente também não passar muito do horário que foi combinado, né, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Valquíria, sou coordenadora de comercial e marketing aqui na Pronos. Então hoje a gente aí tem um time de peso para conversar um pouquinho, né, sobre como trazer mais produtividade aí nos ambientes de TI. A gente tem o Xavier Martins, né, do time da Acronis, junto com a gente, o Rafael Piedemonte, que é o que vai ser o speaker dessa nossa conversa. E também a gente tem aí o Felipe Berneira, que é o nosso diretor aqui da Pronos, né? Então aqui fiquem à vontade, os microfones eles estão habilitados se vocês quiserem ativar, para quem não tem familiaridade com o Teams, fica aqui na barrinha do topo. Então vocês podem ou levantar a mão se quiser, né, interromper o Rafa em algum momento para fazer alguma pergunta, ou abrir o microfone também. A gente também consegue acompanhar no chat, caso às vezes alguém, né, não consegue abrir o microfone, porque está no meio da sala, podem mandar perguntas no chat também, que a gente vai direcionando, né? E a ideia é realmente a gente fazer um bate-papo aqui sobre os nossos desafios e ver se a gente chega aí para uma solução, né, do caos operacional a essa eficiência escalável que o Rafa vai conversar com a gente hoje. Bem-vindo, Rafa, tá contigo. Tudo bom, Val? Tudo certo. Obrigado aí pelo convite, por abrir as portas, trazer esse tanto de gente aí para a gente bater um papo. Obrigado a toda a equipe da Pronos aí pela confiança. Só brevemente me apresentar aqui para todos. Meu nome é Rafael Pedemonte, eu sou o engenheiro de soluções pré-vendas aqui da Cronis, responsável pela parte de Brasil. Pronos é um parceiro extremamente estratégico aqui para nós, fez essa chamada, vai ser uma honra aí falar para vocês. A Val já comentou, mas fiquem à vontade para fazer perguntas, pode ser no chat, pode ser no Q&A, acho que vocês têm a oportunidade de abrir o microfone também. Aqui eu quero que seja mais algo bem esclarecido, que dê bastante esclarecimento para vocês e a gente tenha bem um bate-papo bem agradável. A ideia é trazer informação relevante aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Acho que está sendo gravado, né? Não sei se vai ser disponibilizado para o pessoal depois, alguma coisa, mas às vezes são perguntas que o pessoal acaba fazendo, mas acho que está sendo gravado. Antes de nós começarmos aqui a falar dessa parte de eficiência, escalabilidade, etc., eu gostaria só de contextualizar a todos quem é a Acronis. Bom, a Acronis é uma empresa suíça de cibersegurança, ela está aí há 23 anos no mercado. Tá? Nós atendemos praticamente 45, já subiu um pouquinho, então entre 47 e 50 países ao redor do globo. Só no ano passado nós tivemos aí mais de 500 milhões de ameaças bloqueadas, tá? Isso sem contar de e-mails, que foram mais de 200 milhões de ameaças bloqueadas ao redor do mundo. Para vocês terem uma noção também, nós temos 60 data centers ao redor do mundo, esse número aqui está em constante elevação, e 2 deles estão no Brasil, mais especificamente aqui em São Paulo, Tier 3, certificados, tudo como manda o figurino, para que nós tenhamos aí um ambiente mais seguro e saudável possível. Por falar em certificações, a Acronis ela conta aí com diversos pilares de cibersegurança dentro das plataformas, tá? E, óbvio, cada um desses pilares eles passam por verificações, certificações contínuas de instituições independentes. Algumas que eu gosto bastante de frisar aqui, cadê meu mouse, é a própria AV-Test, a AV-Comparatives, a AV-B100, as próprias certificações de Microsoft, inclusive no que tange a proteção e segurança de ambientes colaborativos de Microsoft 365, a Acronis é a maior empresa no mercado que faz esse tipo de proteção e a que tem maior links de comunicações, APIs, com a própria Microsoft para fazer esse tipo de serviço. Tá? Então, convido vocês a conhecer também. Dentre outras diversas aqui, né? Certificação GDPR, o que é basicamente o espelho da nossa LGPD, e assim por diante. Tá? Vamos lá. Vamos entrar no tópico, mas antes eu queria ver se está todo mundo acordado, se vocês já tomaram café ou não. Queria ouvir de vocês. Abram o microfone, manda mensagem. Eu queria entender hoje quais são os principais desafios que vocês encontram no dia a dia, no cotidiano, seja você que lida na parte de gestão de TI ou você que tem aí um ambiente para cuidar. Fala aí com a gente quais são essas principais dores que vocês têm aí no cotidiano, para a gente abrir esse bate-papo. Não fiquem com vergonha, por favor.
Ninguém vai O falar? pessoal tá meio envergonhado aí, eu acho. Então tá, eu vou falar o que eu escuto aqui no corriqueiro nas reuniões semanais. Tá? Gestão de ativos é um ponto que às vezes as pessoas não se dão conta o quão ele é importante. Às vezes eu pergunto, né? Parece uma coisa boba. Ah, como é que você faz a gestão de ativos, notebooks, máquinas, essas coisas? Ah, chega a máquina, ou eu abro uma planilha de Excel, escrevo aqui, ou o meu estagiário faz o controle. Tá, e quando o seu funcionário é demitido, ou ele pede demissão, ou você tem que devolver o equipamento, você faz a conferência, né? E outra, mesmo que você faça dessa maneira, quanto tempo isso demora? Quão assertivo é esse tipo de relatório? Quão assertivo é esse tipo de serviço, né? Isso é algo bem básico, mas que faz parte desse cotidiano. Ah, inventariado de software também. Vocês têm noção? Eu ia falar isso. Vocês têm um Eu ia controle falar de isso. tudo que está instalado? Né? Pode Eu não falar, sou do Val. TI, mas eu ouço essa dor, às vezes, né, dos nossos próprios clientes, às vezes, né? E às vezes é uma dificuldade até interna que a gente tinha antigamente, que era saber fazer o controle desses softwares e ainda cuidar com as licenças desses softwares. Porque ainda mais hoje que é tudo em SaaS, né? Se acontece se alguém instala um software pirata dentro da rede, isso pode gerar problema. Então, acho que é uma das dores de cabeça que eu ouço também, né, dos times de TI. Uhum, perfeito. E aí eu vou contar uma história que eu ouvi segunda-feira agora, de uma empresa que ela recebeu um terceiro ali para fazer uma prestação de serviço. Ele instalou um software pirata na máquina dele, ele ficou ali 3 semanas prestando serviço. E quando ele saiu, eles foram auditados, foi identificado lá que teve a utilização e eles tiveram que pagar uma multa de R$ 25 mil para a empresa. Olha o prejuízo se você não tem um controle desse tipo. Tá? Eu acho que o Felipe tinha levantado a mão. Tudo bom, Fê? Bom dia. Bom dia, Rafa. Então, exatamente nesse ponto, né, uma outra situação que a gente gosta bastante de citar aí e o quão complexo é essa gestão, dentro do CIS ali, do CIS Úteis, um CIS Controls, né, um framework bastante utilizado no mercado de cyber aí, nós temos aí a IG1, né, que é um grupo de proteção básico que eles chamam de higiene cibernética e que manda lá, né? Você só protege o que você conhece Uhum, também. perfeito. Então, basicamente, nesse aspecto, esse também passa a ser um desafio, né? Porque no Uhum, meio aí a gente está falando, né, Rafa, de empresas pequenas, médias e grandes, é muito difícil de você inventariar, de você conhecer o seu parque atual de infraestrutura, conhecer os seus dispositivos, para aí sim, né, pensar em protegê-los, né? Então é muito importante essa questão também, né? Ou seja, você só consegue proteger o que de fato você de fato conhece, né? perfeito, exato, exatamente. Isso vai muito de encontro do que a gente vai falar daqui a pouquinho, então até agradeço por você ter trazido isso em pauta também. E olha que interessante, você falou um dos frameworks de cibersegurança, a gente está aqui para falar de gestão. E acho que isso é interessante para tentar abrir a mente de todo mundo, o de como a gestão está diretamente ligada à parte de segurança também, né? Então, você mesmo disse, poxa, nós só protegemos, eu só consigo atuar naquilo que eu conheço, naquilo que eu tenho a sabedoria que está lá dentro da minha corporação. Bom, então, gestão, seja ela de pessoas, seja ela do ambiente cibernético, ela está totalmente correlacionada à parte de segurança. Então, se você aumenta o nível de gestão que você tem dentro desse ambiente, automaticamente você aumenta o nível de segurança. Se você aumenta o nível de segurança, a correlação vai ser exatamente a mesma, né? E aí aqui a gente pode divagar por diversos outros assuntos, diversas outras ferramentas que em tese fazem parte de gestão de ambientes, como por exemplo, tá todo mundo com vergonha, não precisa responder, mas pensa aí com vocês, qual ferramenta que vocês utilizam hoje para fazer acesso remoto à máquina? Dos seus colaboradores, enfim, de quem você vai prestar um serviço, qual ferramenta de acesso remoto você utiliza? Eu tenho quase que certeza que 90 a 85% das empresas aqui, das pessoas, utilizam alguma ferramenta gratuita de comunicação remota, porque acho que é uma besteira gastar dinheiro com isso. E aí eu vou te falar, e eu desafio, pode entrar no YouTube e pesquisar os tipos, vídeos de ataques cibernéticos, e muitos deles estão correlacionados com o tipo ou com ferramentas específicas, principalmente gratuitas, de acesso remoto. É uma porta gigantesca que está aberta ali. Quer ver um outro ponto interessante que vai com o que você estava falando de gestão, né? A gente liga aí a gestão com a segurança, aplicação de patches de segurança.
qual foi a última vez que vocês aplicaram patches de segurança, de atualização dentro do ambiente de vocês? E aí é o que eu ouço muito. Rafa, a minha base Microsoft aqui está toda atualizada. Eu vou contar uma história que eu presenciei no meio do ano passado, com uma grande seguradora de valores, tá? Não era seguradora de veículos, era seguradora de valores, que também fazia toda a parte de contratação de terceiros para limpeza, segurança, etc. Eles tiveram um ambiente atacado, tá? Enfim, foi todo aquele ololô, eles tiveram um problema de ataque cibernético, aí eles acabaram chamando a Acronis por conta das ferramentas e tudo mais, nos fringir dos ovos, né? Um dos pontos que nós batemos foi exatamente a parte de atualização. Eles falaram, não, nossas máquinas aqui estão todas atualizadas. Então vamos fazer um teste. Me dá algumas máquinas para que a gente faça uma análise de vulnerabilidade do seu ambiente e veja como está. Ele falou, então tá, pode pegar as máquinas do TI, porque aqui as máquinas do TI os meninos deixam 100%, são as máquinas importantíssimas. Legal. A gente rodou o software de análise de vulnerabilidade. Só nessas 12 máquinas, que eles juravam de pé juntos que estavam totalmente atualizadas, tinham mais de 250 patches de segurança a serem instalados. E aí vai um erro comum, porque todo mundo pensa no sistema operacional, mas ninguém olha ao redor e vê os softwares que vocês usam no cotidiano. Tá? Quer ver um exemplo besta também, dentro dessa parte de atualização? Eu gosto dele porque esse software nunca me decepciona. É um software que chama 7-Zip, acho que 100% aqui conhece, talvez 50% ou mais por cento das pessoas que estão aqui têm instalado dentro das máquinas, já utilizou alguma vez para compactação, decompactação, e deixou aquele cara paradinho ali. Você nunca fez uma atualização, você nunca se preocupou com ele, né? Um software tão pequenininho. Nos últimos 5 meses, 2 atualizações de segurança para esse mesmo software saíram. Uma delas tinha uma brecha que permitia, uma CVE que permitia, se não me engano, acesso remoto à máquina e a furto de dados. E a outra também foi uma atualização que vai nesse mesmo sentido. Ou seja, um software pequenininho, de alguns megas ali, que você usa uma ou duas vezes, se você não dá atenção para ele, ele pode virar uma porta aberta para que cybercriminosos façam aí algum tipo de ataque. Tá? E por falar nisso, já que o filme ajudou aí a trazer essa parte de como os ataques estão correlacionados com a parte de gestão também, e a gente vê, vocês não quiseram falar, mas eu trouxe alguns exemplos para vocês para ver como hoje a gente vive o caos. Né? A gente vive o caos de acesso remoto, e aí você tem provavelmente uma ferramenta para isso. Eu faço atualização. Legal, ou você faz de forma manual, ou você tinha o WSUS que foi descontinuado, e hoje, como é que você faz? O meu inventariado que nós comentamos, como é que você faz? Eu faço com uma planilha. Então, você realmente vive o caos. Provavelmente você tem um ambiente com pouquíssimos funcionários, você precisa dar conta de um monte de coisa no cotidiano, começa a ficar aquele backlog de atividades, vocês nunca dão conta de toda a parte de gestão de ambientes que vocês precisam ter aí no cotidiano, e não dá vazão para os demais serviços mais importantes que podem vir. Né? E o que a gente quer trazer justamente aqui, depois da apresentação, é que vocês entenderem não só que a parte de gestão, mas de segurança estão juntos, mas o quão isso pode ser facilitado no cotidiano de vocês. Tá? E aproveitando aquela brecha que eu comentei, para a gente ter uma noção de como está o Brasil nessa parte de ataques cibernéticos, que está totalmente relacionado aí à gestão. Dentro da América Latina, 84% dos ataques são voltados e direcionados para o Brasil. Existem malwares que são criados, que a primeira coisa que ele faz antes de iniciar o ataque é fazer um check no serial do HD para saber se é um HD que foi chipado aqui para o Brasil e que está numa máquina brasileira. E a partir daí a inteligência dele começa a fazer o ataque, desde outros. Tá? Muito disso acontece porque o Brasil ele não tem um investimento. As empresas não enxergam isso como um investimento de segurança. Né? Então elas enxergam isso mais como um gasto. O que eu quero mostrar para vocês é o quão isso é custoso, né, a partir do momento que você sofre um ataque. Então aqui tem alguns dados referentes a valores, a quantidade de tentativas de ataque. Então, primeiro semestre de 2025, tá? 84%, como nós comentamos, da América Latina foi focado no Brasil. 315 bilhões de ataques, de tentativas de ataques. Uma média das empresas aí, elas sofrem 3.348 ataques por semana. Putz, Rafa, isso aqui nunca aconteceu comigo. Muito provavelmente porque você já sofreu um ataque, só que você não sabe que você já sofreu um ataque.
Tá? Tem uma área de pesquisa cibernética que fica, enfim, dentro da Acronis, e tem uma máxima deles que é a seguinte: existem dois tipos de empresa, as que foram atacadas e as que não sabem que já foram atacadas. Então você tem que ver em qual lado da balança você está. Tá? Só para vocês terem uma ideia, diariamente são criados entre 2.500 e 5.000 novos malwares distintos, seja de um ransomware, seja um vírus ou qualquer outra coisa, que nunca foram disseminados e estão sendo disseminados hoje. Então, você tem que ver se você está preparado para isso, tem que ver se você está preparado tanto para se proteger quanto para gerir esse ambiente. Tá? E óbvio, pensem nisso como um seguro de carro. Você não paga o seguro de carro porque você quer usar o seguro de carro. Você paga por uma prevenção. É a mesma coisa que você tem que pensar quando você precisa de uma ferramenta de segurança cibernética, quando você precisa fazer um investimento em gestão de ambiente. Então, tudo isso tem que ser mensurado para que você futuramente não venha a participar do bolo de 4,44 milhões de dólares que foram gastos aí contra ataques cibernéticos depois do incidente que já tenha acontecido. Tá? E também aquela falsa sensação de segurança. Eu sou uma empresa pequena, eu sou uma empresa média. Para mim não vai fazer diferença. Eu não sou o foco do ataque. De novo, provavelmente você já foi. Tá? Ataques cibernéticos não miram necessariamente na criptografia de um dado, mas no furto dele. Tá? E ficar meses, dias navegando dentro da sua corporação, entendendo o que está acontecendo. E aí eu trouxe algumas notícias de fóruns especializados aqui, e-commerce, por exemplo. Pequenas e médias empresas são alvo da maioria dos ataques cibernéticos. Tá? 80% das empresas brasileiras não têm plano contra ataques cibernéticos. E quase 70% dessas empresas no Brasil que sofreram algum tipo de ataque cibernético, isso só no ano de 2022, tá? Pagaram pelo sequestro de dados. Ou seja, mais cedo ou mais tarde a conta vem. Cabe saber se você vai estar preparado antes ou não. Porque depois que você paga, você não tem seguro nenhum de que aquele dado vai voltar para vocês. Né? E é melhor você sofrer um ataque e ficar parado 5, 6, 7 dias, ou você se prevenir? É melhor você ter o controle do seu ambiente hoje, ou é melhor você se preocupar com isso depois que o problema aconteceu? Tá? E aqui um dado de 2024, tá? E esse número é sempre escalável. Na verdade, ele mudou um pouquinho, mas ele só cresce. 83% das companhias que sofreram ataque hacker no Brasil em 2023, pagaram resgate, num total de 6,2 milhões de reais. Isso em 2023. Isso aqui já escalou. Ele escalou de uma maneira diferente, tá? Conforme as empresas vão sendo atacadas, elas vão entendendo a necessidade, né? Quando já é tarde demais. O que elas começam a fazer? Elas começam a investir nessa parte de proteção, backup, segurança, gestão, etc. Então, o que aconteceu de 2023 para cá? Houve uma diminuição na quantidade de pessoas que pagavam um resgate, de empresas que pagavam um resgate. Tá? Porque elas tinham como se recuperar, tiveram como se proteger, só que o mercado, assim como o mercado de ações, o cybercrime é a mesma coisa. Se eu vou fazer uma quantidade maior de ataques, porque, de novo, a quantidade é escalável, só que eu tenho menos empresas pagando, o que vai acontecer com o preço do resgate a partir de agora? Ele vai subir. Rafa, desculpa te cortar aí, mas é bem pertinente. Deixei o link ali embaixo, ali no chat, se alguém quiser conhecer. Basicamente é um site que monitora ataques de ransomware aí a nível global, né? Obviamente a gente filtra Brasil, mas é bem interessante, ele monitora grupos de ataques e ataques que já ocorreram no Brasil. Se o pessoal quiser também dar uma olhada, é bem interessante esse link aí. Legal, Fê, valeu. E tem muito... Bom, tem coisas que acabam não saindo na mídia, né? Principalmente de pequenas e médias, mas a gente pode pegar grandes ataques conhecidos aí de grandes empresas, né? Riachuelo, teve uma grande rede de joalherias também que foi atacada alguns anos atrás aí, né? A Vivara. A gente pode dar o caso no final do ano passado aí da Jaguar Land Rover, né, que ficou aí meses para se recuperar, teve um prejuízo de bilhões. Final do ano passado também teve a maior rede de farmácias do Norte e Nordeste, me fugiu o nome deles agora, mas a estimativa é que em 40 dias pós que eles sofreram ataques, né, que eles ainda estavam tentando se recuperar, eles perderam mais de 62 milhões de reais. Então, sim, está tanto ligado à ferramenta e tudo isso está ligado tanto à ferramenta
que vocês utilizam para proteção do seu ambiente, como para a gestão que você faz desse ambiente. Tá? E como? E por que que essa parte de segurança está totalmente ligado à parte de gestão de ambientes? Porque hoje, normalmente, os ambientes são descentralizados, né? Lembra ali no começo, quando eu perguntei para vocês quais são as principais dores? Olha a quantidade de coisas que a gente bateu papo que eu escuto aqui no dia a dia. Gestão de ativos, faz parte de gerenciamento de ambientes? Faz, né? Gestão de software, faz parte? Faz. Você saber o software que o seu funcionário tem instalado, que você tem instalado, faz total sentido para você saber se aquilo é comprometedor, se não é. Poxa, acesso remoto, a gente viu, também faz. São ferramentas que estão ligadas à gestão, mas estão ligadas à segurança. Tá? E ter tudo isso em ambientes descentralizados faz com que você tenha um maior consumo de máquina, porque, vamos lá, olha o que a gente falou. Por melhor que seja o seu ambiente, se você falar para mim que você não faz um inventariado de software e hardware manualmente, mas você tem um software para fazer isso, você está consumindo memória e CPU da máquina do seu colaborador para fazer isso. Por mais que você tenha um software de comunicação remoto pago, você está consumindo CPU e memória RAM com um segundo software. Por mais que você tenha aí um WSUS, né, que provavelmente não vai ter mais para fazer, você está consumindo CPU e memória RAM. Tá? Então, não só isso, a gente está falando de consumo de máquina, mas eu quero que vocês pensem no seu consumo de tempo, do seu operador. Tá? O quanto tempo você gasta fazendo isso? Poxa, tem que abrir um ambiente aqui, tem que abrir outro ali, tem que salvar a senha aqui, tem que abrir um chamado, abre um chamado aqui, outro ali, outro ali. O quanto isso gera de tempo para você? E tempo é dinheiro. Tá? Falta de conscientização e treinamentos. Pequenas e médias empresas costumam não realizar treinamentos de segurança. Se você tem isso dentro de uma plataforma, se você consegue gerir isso e ter, óbvio, né? A ideia, quando a gente fala de treinamentos desse tipo, eu não quero que um cara vá lá e faça uma pós-graduação em cibersegurança, mas eu quero que ele saiba o mínimo possível para ele não clicar num link malicioso, ou para pelo menos ele colocar aquilo em pauta na mente dele e falar, pô, será que esse cara, que eu posso ter um problema aqui ou não? Quer saber? Eu vou mandar um e-mail para o TI e vou perguntar. E aí alguém com um pouquinho mais de experiência vai fazer essa análise, enfim. Mas essa falta de conscientização tá totalmente ligada tanto à gestão quanto a segurança. Uso de tecnologias desatualizadas. Poxa, falamos aí dos patches, né? De segurança, atualização, como você tem a visibilidade desse ambiente que vocês carregam aí nas costas. Né? Então, sim, isso está totalmente ligado também à gestão e à segurança. Acessos dados de terceiros, né? Mesmo pequenas empresas podem armazenar dados valiosos de terceiros. O ataque que eu citei aqui da rede de joalherias foi um ataque muito bem pensado, onde eles tentaram acessar o ambiente da rede de joalherias para fazer o furto de dados. Eles não conseguiram. O que eles fizeram? Eles fizeram ataque através de uma cadeia. Você pode ser a cadeia de um grande fornecedor, né? E mais cedo ou mais tarde, esse cara pode bater na sua porta e falar assim, olha, a gente está passando por um compliance, inclusive eu tenho uma reunião hoje sobre isso, estava falando com um cliente antes da gente entrar aqui sobre isso, que ele estava passando por uma análise de compliance de um fornecedor para uma empresa que ele fornecia, e ele estava precisando de um monte de dados e ter um monte de comprovação do que ele podia prover de gestão de ambientes e cibersegurança. Justamente por conta disso. O cara pode bater na sua porta hoje e falar, olha, você presta serviço para mim, certo? Eu vou passar por uma auditoria e eu preciso garantir que as empresas que prestam serviço para mim também façam a parte de gestão em cibersegurança. Para isso, eu preciso saber como é que está a saúde do seu ambiente, quantas máquinas tem aí dentro, se elas estão atualizadas, nos últimos meses, quantas tentativas de ataque cibernético vocês sofreram e se você conseguiu bloqueá-las ou não. Caso contrário, ele vai te dar X tempo para você se adequar, normalmente 90 dias. Caso contrário, você está fora da cadeia de suprimento desse cara. Acontece muito, ainda mais com essa enxurrada de ataques que nós temos aí, o Brasil sendo foco de muitos deles. Né? E necessidade de continuidade de negócios. Né? Poxa, se você não tem gestão do ambiente, vamos trazer isso. Eu gosto muito de trazer para o mundo automotivo, porque eu gosto muito de carros. Né? A gente viu da parte de investimento em seguros em si, que a gente paga para não utilizar, né?
E na continuidade de negócio também, vamos trazer isso para o carro. Você pega o seu carro, você anda com ele o ano inteiro. Você faz verificação de óleo? Você faz verificação de freio? Isso é gestão do ambiente do seu carro, certo? Se uma peça não está legal, se o freio não está legal, você vai descer a serra para ir na praia ou qualquer outra coisa, ela está colocando você e sua família em risco. É a mesma coisa dentro de um ambiente. Se você não faz uma análise de vulnerabilidade, se você não faz ali uma gestão de tudo que acontece, se você não tem ferramentas adequadas para isso, você está colocando as informações e a corporação que você é dono, gestor, ou que você trabalha em risco, né? E o que eu quero dizer com uma ferramenta confiável? Poxa, pode ser até que você não tenha ali o costume de se preocupar com o óleo do carro. Por você esqueceu de olhar o adesivinho do óleo ali que tinha passado 2.000 quilômetros. Cedo ou tarde, a luzinha de emergência vai ligar para você e ele vai te lembrar, ó, troca o óleo. Né? Então, é isso que as ferramentas nos ajudam a fazer também. Tá? Bom, Rafa, você só me trouxe problemas, falou um monte de coisa que me deixou preocupado, ou não, né? Vai depender da sua consciência, mas isso você resolve depois quando você colocar a cabeça no travesseiro. Mas como é que a Pronos e a Acronis conseguem ajudar com todos esses gaps que nós podemos ter aí no cotidiano? O que a gente oferece para vocês é uma única plataforma totalmente unificada. Dentro dela, nós vamos ter diversas ferramentas para ajudar aí no cotidiano da empresa de vocês. E tudo isso que nós vamos, que eu vou expor aqui para vocês, onde a gente consegue ajudar, com foco aí nessa parte de gestão, ela é monitorada e ungida por um único agente. Isso quer dizer, voltando naquela máxima de, poxa, eu tenho uma ferramenta de comunicação remota, tenho um software para fazer inventariado, tenho um software para fazer backup, tenho um software para fazer parte de segurança. Bom, só que a gente falou no mínimo 4 softwares dentro de cada máquina. O que nós propomos para você é um agente único, um software único, um menor consumo de CPU, menor consumo de memória RAM, uma plataforma única para que você e o seu pessoal façam a gestão mais inteligente, tá? E a partir daí você tem um dia a dia mais eficiente, você consiga livrar o tempo do seu técnico, livrar o seu tempo de tarefas do cotidiano que são maçantes, deixa isso na nossa mão e foca no que interessa para o ambiente crescer, para a empresa crescer e assim por diante. Tá? Rafa, oi. E especialmente nesse ponto em específico, é um dos motivos de a Pronos ter escolhido a Acronis como seu principal fornecedor de segurança cibernética para os nossos clientes, né? Exatamente a facilidade de a gente ter num único painel, em um único fornecedor, uma gama de soluções que vão desde backup, proteção de dados, DLP, Endpoint Protection, RMM, como você vai mostrar aí o que a Acronis consegue entregar, né? Uhum. Mas isso é como a gente entrega estratégia para o nosso cliente lá na ponta, né? Porque o nosso cliente também, como você falou, para o cliente, se ele tiver muitas plataformas, além de ele ter ali a dificuldade para gerir todas essas plataformas, ele também tem o contato com diversos fornecedores, o que implica em mais tempo para gestão, né, maior tempo de suporte. E quando ele tem isso numa única plataforma, um único agente e com um único fornecedor, a gestão dele lá na ponta também ela é facilitada, né? Então esse é um dos principais motivos, obviamente, e também porque a Acronis hoje ela é uma empresa referência em proteção cibernética a nível global. Óbvio que isso faz parte da nossa escolha também, mas um dos principais motivos é exatamente essa facilidade que a gente entrega lá na ponta para o cliente, né, cara? Afinal, o cliente não precisa gerir 10 fornecedores, ele gere um único só, né? Que pode entregar uma gama de soluções aí para diversas camadas dessa cebola que é a segurança da informação e a segurança de dispositivos, né? Exato, exatamente. E aí, às vezes parece que nós somos repetitivos, mas a repetição ela é didática, ao menos para mim. Eu sou pai também, então eu tento trazer isso. Mas o quanto tempo você gasta para fazer essas tarefas do cotidiano? Tá? Que vocês têm aí? Seja execução de um backup, ver se o cara tá legal, conexão de remota de máquina, aí tem que abrir um software X. Vocês já pararam para mensurar o quanto tempo isso gasta? Rafael, mas às vezes o tempo de eu ir ali no menu iniciar, digital, não, tá. Você está gastando ali no mínimo 20, 30 segundos para abrir um software e fazer uma conexão. Eu estou falando de uma máquina, de uma tarefa.
Faz a conta mental aí, um papel aqui de pão de padeiro, quanto tempo seu time leva fazendo isso? Quantos minutos ele pode ser mais efetivo em um dia? 10, 15 minutos efetivo em um dia, ele é muito tempo. Isso, assim, eu tenho certeza que, ó, se você olhar esse slide aí, né, e quem é da área de TI aqui, possivelmente, só olhando esse slide, fazendo analogia aqui, essa pessoa tem 4 soluções aí, no mínimo, né? Uma solução de endpoint, uma solução de backup, por exemplo, uma solução daqui a pouco de acesso remoto, e se tiver, né, nem todos têm, uma solução para inventário, para gestão de patches, gestão de atualizações e vulnerabilidade. Então, só aqui a gente está falando de 4 soluções de quatro possivelmente fornecedores diferentes. Exato. A Acronis tem 2 áreas dentro do site delas. Uma é de grandes parcerias, e eu gosto muito de lá, porque além de grandes empresas, tem muitos time de futebol americano que utilizam as tecnologias da Acronis. E do lado dessa aba aí tem exatamente a parte de cases de sucesso. Dentre eles, tem um case aqui do Brasil que é exatamente focado nessa parte do RMM, onde eles fizeram, a empresa em questão, ela fez um estudo que pós-implementação do RMM da Acronis, que é o nosso foco aqui hoje, o quão o operacional de tecnologia dela ficou mais efetivo. Tá? Só com a utilização dessa ferramenta. Eu não estou falando, eles utilizam boa outra parte, outra gama importante aqui da plataforma, mas só com essa ferramenta. Tá? Não é escrita da Acronis, nada, é do próprio cliente. Tá? O time de tecnologia ficou cerca de 80% mais efetivo e mais produtivo. 80%, não é pouca coisa. De novo, se você pega uma pessoa gastando 15, 20 minutos a menos por dia para fazer esse tipo de tarefa, quantos dias ela fica mais produtiva no ano? Qual é o SLA que você vai entregar para o seu cliente final e assim por diante? Tá? Sem contar que, de novo, se eu tenho uma gestão adequada, eu tenho uma segurança mais robusta também. Tá? E aí, o que a gente consegue entregar para vocês? Só para vocês terem uma ideia. Tudo isso aqui, como eu falei, é uma plataforma única. Eu gosto de brincar, já que eu trabalho numa empresa suíça de cibersegurança, que eu tenho um canivete suíço na mão para tratar todos esses pilares. Então, desde a parte de backup de endpoints, backups de bancos de dados, backup de 365 e Google Workspace também, esse cara aqui é importantíssimo. E como eu frisei lá no começo, a Acronis é a empresa com maior quantidade de ambientes protegidos de 365, com maior APIs de comunicação com a Microsoft e dentre outras, tá? Recuperação de desastre. Então, se você pensa um dia ou já pensou em ter uma área, sei lá, pensa naquela máquina mais importante que não pode parar na sua empresa. Ah, Rafa, não tem não. Pô, até a padaria do Zé da esquina aqui, se a máquina que emite nota dele parar, ele não pode vender nenhuma bala, nem um pãozinho. Então, com certeza você tem aí dentro. Se você não tem esse ambiente dentro de uma área de continuidade de negócios, que se essa máquina parar, você precisa dela ligada em menos de 1 minuto, né? Pensa aqui nessa parte de recuperação de desastre. Eu consigo colocar dentro dos meus data centers, tá? Aqueles 2 DCs que a gente comentou aqui no Brasil, ambientes virtualizados para vocês utilizarem lá dentro. Toda a parte de detecção e resposta, né? E aí a gente está falando realmente de proteção cibernética dentro de endpoint e ao exterior do endpoint também, com EDR, XDR, MDR. E, inclusive, acho que vocês sabem, mas de 2024 para cá, a Acronis ganhou diversas premiações por parte aí desse pilar aqui de segurança, tá? Com EDR, XDR, MDR. A VTest ganhamos como produto de segurança do ano, menor consumo de CPU, menor consumo de memória RAM, enfim, tem bastante coisa. Tá? Segurança as a service, então proteção de e-mail. Isso aqui é a maior superfície de ataque cibernético que existe. Tá? Por quê? Porque é muito fácil. Eu compro uma lista de distribuição com mais de 1 milhão de e-mails por $9,90 na Deep Web. Eu compro um ransomware as a service por $9,90 também. Tá? Ou seja, eu tenho um adolescente de 15 anos em qualquer lugar do mundo fazendo ataque cibernético. E se você não tem hoje algo para proteger o seu e-mail, tá? Contra phishing, etc., aqui a gente consegue prover para vocês. E mesmo que você tenha, eu estou aqui para te oferecer a plataforma mais rápida e mais segura do mercado, que você pode conferir no peer review do Gartner, enfim. Tá? Proteção de softwares colaborativos, análise de postura de segurança do seu 365, então eu consigo conectar no tenant do seu 365 e verificar brechas de segurança que tem lá. Usuário admin com e-mail, brecha de segurança. Tá? Usuário guest com mais de 30 dias de
que esteja configurado, brecha de segurança, dentre diversos outros, tá? E além de te trazer esse buraco de segurança que você tem, a gente faz essas correções automatizadas, se vocês desejarem. Treinamento de conscientização contra ataques cibernéticos para os seus usuários e o RMM também, que é o nosso foco aqui hoje. Esse, para mim, aqui, o Chave que me acompanha aqui, o Rodrigo também, da Cronis, que me acompanha aqui, já ouviram eu falar, é o meu pilar predileto dentro da plataforma. Por quê? Ele tem um valor agregado fantástico e as ferramentas eu acho, cara, que são muito legais. Tá? Vou descrever algumas para vocês aqui. Vamos ver como é que está o tempo, tentar ser breve. Descoberta de dispositivos em rede a gente consegue fazer para vocês. Inventariado de hardware, inventariado de software, tá? Análise de vulnerabilidade de sistemas operacionais, Windows, Linux, macOS, tá? Análise de vulnerabilidade de softwares de terceiros também, só para vocês terem uma ideia, tem um quadrante que chama G2, eu acho que inclusive eu trouxe aqui. Tá? A Acronis está no topo da cadeia alimentar quando a gente fala em análise de vulnerabilidade de ambientes, tá? De softwares e aplicativos e a própria aplicação de patches. Tá? Então a gente está... Opa! Mouse novo, muito rápido. Então, a gente está aqui no topo da cadeia quando eu falo em toda essa verificação de ambiente para vocês. Não só a análise de vulnerabilidade, mas eu consigo automatizar toda essa parte chata, maçante e preocupante de instalação de patch de segurança. Bom, então, quer dizer que eu posso schedular isso dentro da plataforma, deixar lá uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, para a plataforma e o agente fazer a instalação e verificação de todo o meu ambiente, de todos os patches de segurança? Sim, você consegue. Tá? E não só deixar automatizado, mas aí eu trago até uma outra vantagem de ter uma plataforma totalmente integrada, é que cada um desses pilares eles se conversam de uma maneira ou de outra. Então vamos supor, poxa, eu quero fazer a instalação de um patch de segurança de um servidor importante. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar da famosa tela azul da Microsoft, né? Fiz a instalação de um patch de segurança, subi a máquina, ou melhor, não subi mais a máquina, porque ela não conseguiu subir, preciso trazer esse cara de volta, não posso ficar fora do ar assim, essa máquina não pode ficar parada. Normalmente, o que você vai fazer para que isso aconteça? Vai restaurar um backup. E aí a gente vem naquele gap de ter múltiplas ferramentas. De quando é o último backup dessa máquina? Será que ele rodou? Será que ele não rodou? Será que esse backup está consistente? Eu linko o meu RMM com o meu backup e vice-versa. Para quê? A partir do momento que eu vou rodar ali uma instalação de patch na máquina da Val, que é muito importante, eu quero tirar um backup automatizado dessa máquina. Eu vou tirar um snap daquela máquina. Por quê? Subir a máquina. Teve qualquer problema de performance, uma máquina não subiu de novo, com 2 cliques eu faço a restauração dessa máquina para o seu estado original. Tá? Não só isso, perdão. Continuando aqui, né, o patch a provas de falhas que eu falei para vocês. Deploy, instalação e remoção de software em larga escala. Putz, Rafa, tem um ambiente aqui com 50, 60, 100, 200. Já peguei um ambiente com 4.800 máquinas aqui. Preciso fazer a instalação de um software específico aqui que tem que estar distribuído para a empresa inteira. Legal, você consegue fazer o upload desse software dentro da minha nuvem e a partir dali, com o agente instalado, fazer a instalação ou até mesmo a remoção desse software schedulado ou em poucos cliques. Tá? Monitoramento de máquina baseado em inteligência artificial e memória RAM. Ou inteligência artificial e machine learning, perdão. Então aqui eu consigo monitorar memória RAM, utilização de CPU, CPU por processo, memória por processo, enfim. Tem diversos monitores onde a IA e a ML vão entender como essa máquina funciona e a partir daí trazer esses relatórios para vocês. Não só relatórios, mas a partir do momento que algo saia do padrão da máquina do Rodrigo, por exemplo, uma utilização de consumo de CPU elevada acima do normal comportamental dele, eu consigo fazer uma notificação e rodar triggers de resolução automatizados também. Tá? Toda a parte de script, então eu sei que muitas empresas utilizam o script, ainda hoje é normal, ainda mais com IA e para todo canto, tá? Mas vocês conseguem automatizar tudo isso dentro da plataforma. Acesso remoto de forma segura, então a gente comentou das ferramentas de acesso remoto gratuitas, que além de trazer a falta de segurança, elas costumam ser bem, entre aspas, arcaicas. Tá? O que a gente tem aqui dentro do RMM é um protocolo proprietário da Acronis que chama NIR. Tá? E o que ele faz? Se o seu operador, se o seu cara está aqui, ele quer conectar na máquina de um terceiro,
Normalmente as ferramentas fazem o quê? Ele manda uma solicitação, ou ele se conecta, e ele conecta em uma telinha aqui e fica trabalhando, certo? E as outras telas que tem aqui, que esse funcionário usa? Se ele usa uma, duas, três, quatro telas. O NIR te permite enxergar todas, se comunicar e navegar entre todas as telas. Ele permite também a gravação dessa sessão, seja por um compliance, por um estudo futuro, enfim. Ele permite abrir um bate-papo com esse cara aqui do outro lado, para o seu cara não ter que ficar ali pendurado no telefone o tempo inteiro, retornando ligação, perdendo tempo com isso. Então ele pode ter um chat aberto aqui e ficar batendo papo com esse cara para a resolução do problema, enfim, efetividade. E voltando no quesito segurança, toda essa comunicação é feita com criptografia AES 256, isso aqui é nível quântico. Tá? Tanto para troca de vídeo, troca de mensagens, troca de arquivos, se eu precisar trafegar arquivo de um lado para o outro, ela é criptografada bidirecionalmente também. Tá? Então essa é uma outra ferramenta bem interessante. Geolocalização de dispositivo. Você tem muita gente trabalhando na rua, notebook para cima e para baixo. Legal, eu consigo te dar a geolocalização desses dispositivos. Tá? Não só isso, e aí a gente pode pensar em inúmeras formas de utilizar, mas remote device wipe de dispositivo. Então, pô, liguei, Xavier, cara, furtaram minha máquina aqui. Eu sei que o hardware hoje, por mais que esteja caro por conta da falta de memória, mas na teoria o hardware é só um pedaço de lata. O que importa são os dados que estão lá dentro. Né? Se furtarem o meu celular, o meu notebook, a primeira coisa que eu quero fazer é deletar tudo que tem lá dentro. Né? O hardware a gente compra um novo. O dado que está lá dentro é o que mais tem valia, o mais importante. Então eu posso pegar essa máquina que foi furtada, enfim, ou que eu vou desligar um funcionário, eu não quero que ele tenha acesso mais a nada, remotamente eu consigo dar um wipe nível militar nessa máquina aqui, e a partir daí ela está zeradinha. Não tem acesso mais nada lá dentro. Tá? Ou seja, mesmo que... E aí eu vou até tirar essas outras ferramentas que nós falamos. Tá? Se a gente focar só na parte do RMM, se você falar para mim que você gostaria ou precisa utilizar ou usa aí um inventariado, seja de hardware ou de software, atualização de ambiente, acesso remoto, que mais que a gente pode falar? Pô, se no seu cotidiano tem instalação e remoção de software, estou falando de pelo menos 3, 4 ferramentas que você pode ter aí, terceirizadas com outras empresas, que você pode ter tudo dentro dessa plataforma única, que você pode ter tudo aqui com um único agente dentro do seu ambiente, com um suporte único, com uma conta única, e eu posso ter certeza que às vezes vocês têm 2 ferramentas que vocês pagam, né, ferramentas similares que vocês pagam que estejam aqui dentro desse pacote, por exemplo. Se você fizer um comparativo, tenho quase certeza que se não for igual, vai ser muito próximo do que você ter tudo isso aqui embarcado com todas essas vantagens. Tá? Rafa, oi? Eu gostaria de trazer 2 pontos aí para essa questão do RMM ali, que eu tenho quase certeza Bora que lá. o pessoal que está aqui, que eu já conheço, que eu vi na listinha aqui, tem algumas dúvidas que eu gostaria de tratar. Uma é uma funcionalidade bem interessante do RMM, que eu acho que não está aí na listinha, mas eu vejo que é bastante interessante, que é o monitoramento de saúde do disco rígido, especialmente aí para servidores físicos e máquinas, né? Então a Cronos consegue monitorar e ter um status de quando esse disco pode vir a dar problema. Vejo isso muito interessante, especialmente pensando em continuidade também, né, de negócio e tal. Perfeito. Mas um ponto bastante interessante ali que o Rafa falou sobre análise de vulnerabilidade, e aí aqui falando um pouquinho nesse aspecto a gente sabe que tem alguns softwares legados, né, RPs, enfim, softwares de gestão de pessoas, entre outros softwares, que trabalham com aquelas versõezinhas específicas, sabe, Rafa? Aquelas versões do Java lá, na versão 8, na versão 7, até mesmo a gente sabe que tem alguns softwares aí de contabilidade que utilizam essas versões mais antigas e elas necessitam de especificidade, né? E a gente sabe que essas versões elas têm vulnerabilidades. Isso é fato. Né? Essas versões mais antigas, especialmente do Java, entre outras aplicações, às vezes o Net Framework né, específico, enfim, algo que seja requisito para esse software funcionar, a gente talvez não consiga corrigir essa vulnerabilidade, porque se a gente corrige essa vulnerabilidade, automaticamente esse software, esse RP, às vezes um software importante para o negócio, ele deixa de funcionar. Mas aí eu volto naquele aspecto que eu falei, a gente só protege o que a gente conhece. Então, se a gente sabe que naquele servidor, naquela aplicação, ela tem aquela determinada vulnerabilidade, então a gente sabe que ela está ali. Então a gente consegue se municiar para protegê-la de outras formas.
né? Uma regra de firewall bem aplicada, um endpoint protegendo aquela vulnerabilidade, ou seja, a gente assume o risco de ter aquela vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ela está ali. Então a gente tem outras possibilidades e capacidades para proteger aquela vulnerabilidade do externo, né? Costumo dizer assim, né? Então é muito importante esse aspecto ali do RMM, é que, beleza, ela vai trabalhar com uma excelente plataforma para você fazer gestão contínua dessas vulnerabilidades, aplicando essas correções automatizadas, o que facilita, cara, em muito a vida do cliente final, né, a vida do cara, do TI, do gerente de TI, enfim, do time de segurança, mas também vai ajudar você a conhecer o que está no seu ambiente e aí, cara, beleza, eu sei que está ali e preciso me proteger para que eu não tenha um risco maior ainda de essa vulnerabilidade ela se tornar de fato uma ameaça para o ambiente. Né? Beleza? Eu tava falando, tava no mudo aqui, desculpa. É isso aí. É como se fosse, como você disse no começo, o conhecimento do ambiente traz totalmente a segurança. A gente só protege o que a gente conhece. E um ponto legal, né? Você mencionou aí a análise de disco rígido, não só de disco rígido, mas SSD também, né? Eu costumo. Teve um dia que eu estava falando com um cara, ele falou assim: cara, isso aí para mim não é importante, qual que é a probabilidade de um HD falhar? E aí eu fiquei pensando, eu falei: bom, você trabalha com. Você tem muito funcionário externo? Ele falou: ah. Tem um pessoal, era do setor agrícola. Então ele falou, tem um pessoal que fica com um notebook, eles ficam espalhados em todo canto do Brasil, às vezes eles estão no interiorzão e tal. Eu falei, legal. E vamos supor, se esse HD falhar do cara que tá lá, quanto tempo você demora para deixar ele operacional de novo? Aí ele ficou calculando. Ele falou, pelo menos uns 10 dias até mandar uma máquina, preparar a máquina, chegar lá. Eu falei, tá, e aí esse tempo todo você vai deixar de faturar com esse cara, você vai ter um problema de comunicação. Eu falei, não só isso. Você tem 4 máquinas importantes dentro do seu ambiente que não podem parar. Né? E tirando funcionários que estão externos. Eu falei, e aí é a hora que a gente entrega a idade, né? Antigamente, quando só existia disco rígido, né? E os desktops. Você estava trabalhando, de repente começava aquele barulho, tec, 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 tec. Você falou, pô, Agulha batendo. esse HD vai parar a qualquer momento. O que você fazia? Você ia lá, tirava um backup, fazia a imagem, inclusive provavelmente você usava uma ferramenta da Acronis para fazer isso, né? Trazia aquela máquina de volta, você estava prevenido. E o SSD, que é um pente de memória, ele não te fala nada. Nada, nada, nada. Tá? E o SSD, quando ele bate 50% de vida útil, ele é uma criança descendo num tobogã de água. Ele chega lá embaixo rapidinho. Tá? E quando esse cara parar e ele não vai te avisar, você vai ficar fora do ar. O seu funcionário vai ficar fora do ar, ele vai ficar com ele não vai ter produtividade. Eu tô dando exemplos do cotidiano. Quer ver um ponto que já aconteceu também? Pega o C-level da sua corporação, os gestores mais importantes, aquele cara que é bem crica, que se a máquina dele, sei lá, a cor do ícone mudou e o cara vai ficar bravo com o TI, né? Imagina que legal você chegar para ele e falar, olha, fulano, eu tô vendo aqui a saúde do seu HD aqui tá num nível que não tá muito legal. Por segurança, vamos trocar esse HD para você não ter nenhum problema, tá? E aí a gente está falando dessa parte dessa gestão do RMM. E aí vou fazer um link disso com o backup que tem dentro da plataforma. Você tem o agente instalado, você tem a visibilidade da máquina aqui dentro. Você aponta um job de backup para essa máquina. Você tem a imagem dessa máquina, você pega isso, joga dentro de um HD novo, de um SSD novo. O cara chega lá todo emburrado lá, ele joga a máquina na sua frente. Vou ter que parar de trabalhar, Você desliga a máquina dele, abre, tira o pente do SSD, coloca o pente novo, liga. E a máquina dele está exatamente como estava antes. Os ícones de trabalho no mesmo lugar, os dados no mesmo lugar. O famoso, a grama nem trocou de cor, então o burro não vai passar fome. Olha a experiência que você entrega para um cara desse, né? Então, eu tinha esquecido desse ponto, mas é bem interessante. Parece uma ferramenta bobinha, mas ela pode ter um diferencial de atendimento muito, muito legal. E aí, para finalizar, pessoal, que vocês já viram que eu gosto de falar bastante, eu queria só demonstrar um pouquinho. Óbvio, não vai dar para mostrar todas essas ferramentas de uma vez, mas eu tenho certeza que vocês podem falar
com a Pronos para bater um papo com eles, se alguma dessas outras ferramentas interessar também, ou para nós irmos mais a fundo aí na parte do RMM, mas essa aqui é a carinha do Acronis Cyber Protect Cloud. Então, tudo que você tem dentro da sua empresa pode estar aqui dentro dessa plataforma. As máquinas, dispositivos, fez a instalação do agente, eu tenho a leitura delas inteirinhas aqui. Quem está protegido, quem não está, o que tem falha, o que não tem, toda a parte de monitoramento, visão geral, alertas que são gerados, atividades que são geridas também. E a partir do momento que essas máquinas estão aqui dentro e que as ferramentas são configuradas, toda a parte operacional e de acesso é muito simples. Poxa, eu estou aqui, Rafa, deu um problema, eu preciso que você me ajude aqui na máquina do RMM Demo. Seleciona essa máquina, vem aqui, ó, área de trabalho remota, vou utilizar o protocolo que eu comentei com vocês, posso tomar controle da máquina, posso abrir uma sessão somente leitura, posso perguntar ou não, ter grupos distintos, perguntar ou não para esse usuário se ele me permite conectar na máquina ou não, se ele me permite fazer a gravação ou não. Tá, estou aqui, não quero conectar na máquina, mas quero esvaziar uma lixeira, desconectar um usuário, desativar, reiniciar, desligar, rodar a linha de comando sem estar conectado, transferir arquivos sem estar conectado, obter captura de tela, dá para fazer aqui também, abrir um chat, lembra que eu falei do pessoal de TI conversar com o cara do outro lado? Dá para fazer isso. Fazer implementação e remoção de software, acompanhar toda a trilha de patches de segurança, e aqui eu estou dando um exemplo de uma máquina, mas a gente consegue fazer isso para o ambiente como um todo, tá? Então, óbvio, eu deixo o ambiente bem mal gerenciado, vamos dizer assim, para mostrar para vocês, mas só dessa máquina eu tenho patch do Chrome, do Martin, da Microsoft, sei o que, o Microsoft Edge, Mozilla, Notepad++, eu pego vulnerabilidade, tá? Faço toda uma análise com inteligência artificial também para ver a estabilidade desse patch pré e pós-instalação desse cara, te dou a severidade, enfim. E olha, isso eu vou atacar uma máquina, tá? Atacar assim, eu vou sanar esses problemas de uma máquina. Eu abri os problemas, um clique aqui eu dou as opções de boot, no próximo clique eu faço a instalação de todos esses patches para essa máquina. Isso é forma manual. Eu posso deixar tudo isso esquedulado para o ambiente como um todo, tá? Toda a parte de inventariado e tudo, só lembrando, tudo que a gente está vendo aqui, eu consigo gerar relatórios automatizados para vocês também. Então, quero ter relatório automatizado de software e hardware? Consigo, diariamente, de hora em hora, se você quiser. E aí, software, eu tenho tudo que está instalado. Ó, eu sei que alguém instalou o Copilot, eu sei que alguém fez atualização do agente da Acronis. Se tiver algum software removido, eu consigo saber também. Hardware é a mesma coisa, aquele famoso é raro, mas acontece muito. Furto de memória, tá? É muito comum, mais comum do que vocês imaginam. Se a máquina dormiu aqui com 8 GB e acordou com 4, vocês vão ser notificados. Se o funcionário colocou uma GPU externa, um novo hardware, vocês vão ser notificados. Se ele colocou uma GPU externa, se você vier no software aqui, provavelmente vai ter algum joguinho instalado, você vai estar sabendo também, tá? Então, tudo isso você consegue fazer esse acompanhamento. Cadê essa máquina aqui? Eu acho que está instalada. Vamos ver no mapeamento. Geolocalização. Eu consigo saber onde essa máquina está. Essa máquina em específico é de um cara que trabalha comigo que está na França, mas ele fica rodando ali a Europa como um todo. Muitas vezes a gente abre aqui e fica com um pouquinho de inveja, mas ele está em Paris. É que eu consigo fazer tanto mapeamento por IP quanto por sistema operacional, tá? Não só isso, mas se eu preciso, por exemplo... Cadê? Vamos pegar aqui. Armazenamento, proteção, segurança, cadê? Tá? Proteção, infraestrutura, cadê a parte de software? Tanta coisa. Gerenciamento de software. Se eu quero ver o inventário de vulnerabilidade do meu ambiente inteiro, eu consigo ter aqui. O código CVE da vulnerabilidade, quão crítico ele é para a instalação, quão eu deveria levar esse cara a sério, produtos afetados, quantidade de máquinas dentro do ambiente, quando ele foi publicado, quando ele foi detectado dentro do ambiente, tá? Então, tudo isso a gente consegue fazer por aqui. Toda aquela parte de monitoramento por inteligência artificial, machine learning das máquinas, a gente faz a configuração do que vai ser monitorado por grupos de máquinas ou por máquinas. Deixa eu ver, acho que esse aqui não tem. Ou era 2 ou era 3. Tem. Então aqui, ó, alguns dos pontos que eu tinha trazido para vocês. Poxa, quero monitorar CPU, espaço em disco, tentativas de login com falha, utilização e reinicialização de sistema, memória. Então isso aqui eu estou vendo em real time, eu estou passando isso real time para vocês. Mas se vocês querem ter um histórico, por exemplo, da utilização da memória dessa máquina, eu consigo trazer até de 30 dias atrás. Então, aqui eu vou ter
quanto que ela está utilizando de memória, se tiver alguma anomalia detectada na utilização, além de notificar isso de bate-pronto para vocês, vocês vão ter isso dentro do histórico também. E, de novo, você pode setar triggers para quando ele identificar alguma anomalia, ele fazer alguma correlação e fazer uma correção automática. Então, sei lá, bateu 90% de memória. Eu quero rodar ali um log para entender o que aconteceu e quero fechar os processos XPTO. Eu quero dar um boot na máquina, enfim, quero rodar um script nessa máquina. Então, tudo isso faz parte dessa gestão que vocês podem ter aqui dentro desse ambiente. De novo, tudo centralizado, a partir de um único agente. E, óbvio, a gente está falando só da parte de RMM, mas pensem nessa segurança cibernética inteira que vocês podem ter com todos os pacotes, né? E é isso, pessoal. Vou parar por aqui, porque senão eu vou começar a querer falar de cada um deles. A Pronos vai me matar, mas espero que vocês tenham gostado, que tenham feito sentido para vocês. Óbvio, não só a parte da plataforma em si, mas o informativo e o entendimento do caos que vocês têm aí no cotidiano, tá?